Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a Unicentro. O tema é sobre alienação parental. A filha colocou como título Alienação Perversa. Vamos lá! Então escreveu dentro dos limites de linha. Deus abençoe, vida que segue, nós que voa. Quero apenas, meu amor, que você cuide aí com a margem, tá? Não deixe esses espaços aqui ao final das linhas. A minha filha gritando no fundo. Que amor! Ah, gente. A alienação parental ocorre quando um dos genitores tenta afastar o filho do outro responsável. Esse é um problema que avançou muito no Brasil na última década, e ainda mais após o Covid, um aumento de 171%, como mostra o Conselho Nacional de Justiça, né? Aqui você poderia colocar, né, após a pandemia da Covid que assolou, né? E aí você poderia ter falado, né, que a pandemia, devido ao isolamento social, né? Você poderia ter contextualizado um pouquinho mais para não chegar muito bruta, né? Para não chegar muito firme assim na introdução, tá bom? É, você poderia ter colocado, né? A alienação parental ocorre quando um dos genitores tenta afastar o filho do outro responsável, seja por vingança ou por qualquer outra, enfim, né? Você traz aí o porquê e aí você já colocaria uma vírgula, né? E isso ocorreu de maneira mais exponencial durante a pandemia da Covid, devido às regras de isolamento social que fizeram com que as famílias, né, a dinâmica familiar se alterasse, mudasse, etc, etc. Tudo bem? Então aqui você poderia ter complementado um pouquinho mais para não deixar assim tão seco, sabe? Para não deixar de uma maneira tão superficial. Partindo desse cenário, é possível ver que a criança é utilizada como um meio para a vingança, o que gera muito sofrimento. Não só a criança, mas o adolescente também, tá? Que os filhos, de modo geral, são usados como vingança, né? O que gera muito sofrimento. Sofrimento em quem? Neles, na família, no pai, né? Então aqui eu quero que você complemente. Então olha só, meu amor, não é porque a banca ela cobra menos linha que você tem que ser tão direta na colocação que você trouxer no texto. Então você pode dar uma diminuída um pouquinho na letra e você poderia ter complementado mais para mostrar para a banca realmente que você tem conhecimento desse tema e que você sabe daquilo que você está falando. Devido, não se esquecer do acento do pingo nos is, né? Devido às discordâncias ou até mesmo encerramento da vida conjugal, os pais passam a utilizar os filhos como instrumento de vingança, o que faz com que a criança inocente fique no meio do fogo cruzado entre os pais. Essa alienação parental prejudica principalmente os filhos, pois esses constroem uma imagem negativa dos pais, os quais estão imersos nesse cenário de ódio. Quando essa situação acontece, surge a síndrome da alienação parental, conceito estudado por Richard Gardner. Ok, tá. E o que que isso significa? Deixa eu até apagar aqui toda essa riscaiada que eu fiz aqui, tá? Para facilitar a leitura. Então, olha só. Aqui você colocou, né? Instrumento de vingança, instrumento de vingança. Então, para evitar essa repetição, você poderia ter escrito com outras palavras e ter trazido exemplos e ter focado, né, nas causas disso. Você poderia ter ampliado e aprofundado essa questão na sua redação, né? E não falar apenas da criança, falar do adolescente também. E por que que fica no meio do fogo cruzado? O que que seria esse fogo cruzado? Então fale das discussões, fale dessa sensação, né, constante de brigas, fale de como há essa jogada mesmo, sabe? De jogar o filho contra o outro genitor. E aí você poderia colocar, né, que há invenção de mentiras, que há aquela questão assim, ó, de fazer chantagem emocional, né? E aí eu senti falta da alusão no seu parágrafo. Por quê? Porque ainda que você trouxe, né, tenha trazido aqui a síndrome da alienação parental, você não aprofundou, né, ela. Então, eu sugeriria que você trouxesse lá no início do tópico frasal que isso gera diversas consequências aos filhos. No meio do texto, você falaria da síndrome, e aí na sequência você continuaria argumentando, reiterando o que essa síndrome causa, né? Reiterando o que essa síndrome culmina, tudo bem?
Além disso, diversas consequências surgem devido, então cuida com a repetição aí, ó, à alienação, como por exemplo a depressão e a ansiedade. Em um país como o Brasil, oitavo na lista dos países que possuem mais suicídio, qual que é a fonte disso? Tudo bem? Qual que é a fonte dessas informações? Esse sofrimento é muito preocupante, uma vez que, então, eu quero que você reveja as palavras repetidas, inclusive que nesse parágrafo você repetiu demais a palavra paz, tá? Quero também que você cuide com a repetição do modo geral no seu texto, então eu quero que você dê uma olhadinha no seu texto depois, revendo as palavras que estão sendo repetidas, tá? Que muitas crianças não têm acesso ao acompanhamento psicológico e o transtorno acaba sendo perpetuado até a vida adulta. Evite a construção acaba mais o gerúndio, endo, indo, ando, tudo bem? Ando, endo e indo, sei lá. Escrevi o contrário. Então, acaba fazendo, acaba dançando, acaba brincando, acaba fazendo, acaba dormindo, acaba bebendo, abandona. Então, você sempre coloca é perpetuado, se perpetua. Por isso, a alienação como vingança, cuida para não ser repetitiva, pode. Então, olha só, na dissertação argumentativa, você precisa defender o seu ponto de vista. E para defender o seu ponto de vista, você precisa ser enfática. E como ser enfática? Evitando usar o pode. Não é que pode prejudicar, prejudica. Não é que pode fazer, faz, tudo bem? A saúde mental da criança de forma perversa e ainda colaborar para a formação de um ser humano inseguro com questões familiares não resolvidas. Então, aqui você acabou abordando de uma maneira muito superficial, especialmente no que diz respeito ao repertório. Tudo bem? Especialmente ao que diz respeito ao repertório. Então, eu quero que você aprofunde o seu texto, eu quero que você amplie a sua leitura e eu quero que antes de você passar essa redação a limpo, você faça a correção do seu texto, revendo as palavras repetidas, justamente para evitá-las no seu texto, ok? Portanto, é indubitável que a alienação parental atinge diretamente aqueles que deveriam estar sendo priorizados. Olha lá, ó, estar sendo priorizado, ó, que deveriam ser priorizados, isto é, os filhos. As crianças não apenas são prejudicadas, como também, infelizmente, são obrigadas a aceitar as decisões dos pais, uma vez que são os responsáveis judiciais, embora utilizem os filhos como instrumento para a vingança. Você acabou repetindo demais essa parte da vingança e você acabou não me comprovando como isso acontece. Então eu senti falta de argumentos que demonstrassem isso, tudo bem? E aí eu senti também falta da sua articulação, né, do título com o seu texto. Então eu quero que você reveja isso aqui também no corpo do seu texto. Rever a questão de língua portuguesa, rever a questão de repetição de palavras e rever a questão do planejamento do seu texto, meu amor. Eu quero que você faça um planejamento mais efetivo para que você escolha melhor os argumentos e não corra o risco de ser repetitiva aí na sua redação, tudo bem? Então vamos lá, bora escrever redação, minha filha? Bora, meu amor, firme no propósito.